Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula demonstrativa do curso Expert. Essa é uma aula demonstrativa de Química, meu nome é Ada, é um prazer ter vocês aí. Se você ficou com gostinho e quer saber mais como é o nosso curso, eu vou apresentar um pouco dele agora para vocês. Então vamos lá. Bom, esse gráfico que eu trouxe aqui é um gráfico que mostra a distribuição das questões dos assuntos de Química no Enem de 2015. Isso é para mostrar para vocês que nós, professores do Expert, muito mais do que apenas professores, nós pesquisamos e estudamos o Enem para entender como ele funciona e separar o que mais cai para você e direcionar o seu estudo naquilo que é importante, para você não perder tempo com aquelas besteiras decorando, sendo que a chance de aparecer na sua prova é muito pequena. Nosso objetivo é que você foque naquilo que é realmente importante. Então aqui nesse gráfico a gente vê que Química orgânica é o assunto mais comum que tem, 1/3 da prova é Química orgânica. A Química inorgânica aparece bastante, seguido de estequiometria, eletroquímica, termoquímica, equilíbrio e separação, que são os temas que vão estar mais presentes. Esses são temas que a gente vai com certeza enfocar ao longo do nosso curso. E tem outros temas que não caem tanto, que a gente vai ensinar para você tudo que você tem que saber, mas o que você tem que dar atenção são esses assuntos aí. Então vamos para frente. A gente defende nesse curso que sem o treino você não vai ter ganho nenhum. Então nós vamos trazer para vocês aulas expositivas enxugadas, cerca de 30 minutos, mas depois resolver questões com vocês nos outros 30 minutos e deixar uma lista enorme de exercícios separados a dedo, exercícios de qualidade, não exercícios repetitivos, que vai ser só perda de tempo, mas exercícios de qualidade. E eu vou trazer para vocês agora 2 exercícios que eu mesmo elaborei e exercícios inéditos elaborados pelos professores. São coisas que são comuns nas nossas listas, cerca de 10 a 20% dos exercícios das listas eles são elaborados por nós mesmos, tentando prever aquilo que sempre cai e que vai cair de novo e aquilo que nunca caiu, mas pode aparecer, porque o Enem sempre gosta de inovar e surpreender a gente. Então vamos ver aqui a primeira questão inédita que eu trouxe para vocês. Vou ler aqui. O gás cloro, Cl2, foi proposto como arma pelo cientista alemão Fritz Haber, Prêmio Nobel de Química de 1912, e usado pela primeira vez às 17h30 de 22 de abril de 1915 pelos alemães no início da Segunda Batalha de Ypres, na Bélgica. Depois de um intenso bombardeio da artilharia, 168 toneladas de gás cloro foram lançadas de 5.730 cilindros situados próximos às trincheiras alemãs e levados pelos ventos, atingiram os 15.000 franceses e canadenses que defendiam a pequena cidade belga de Ypres, matando 5.000 em 10 minutos pelo efeito asfixiante do gás e incapacitando temporariamente 7.000. Outros 2.000 militares foram capturados pelos alemães. Com o uso do gás, a Alemanha infringia as convenções internacionais de 1879 e 1907, que proibiam o emprego de substâncias tóxicas como armas militares, mas nisso foram seguidos por franceses e ingleses. As primeiras vítimas do gás, os argelinos que lutavam com os franceses, recuaram cambaleantes da linha de combate, tossindo e apontando para a garganta, após serem atingidos pela nuvem cinza esverdeada do gás cloro. O abalo psicológico foi tão grande que hoje, 100 anos depois do acontecido, a memória sobre a utilização do gás é uma das mais fortes e comoventes dos sobreviventes aos horrores da Primeira Guerra. Sobre a utilização de gases com fins bélicos, marque a alternativa incorreta. Vamos ver as alternativas agora. Antes, queria comentar um pouco sobre a questão. Vocês viram que é uma questão com texto até um pouco extensivo, é uma coisa muito comum no Enem. As questões do Enem normalmente apresentam textos contextualizando o assunto e não o assunto dado de forma direta. E isso acaba sendo muito dificultoso para quem não tem a prática de lidar com esse tipo de questão. Então, nossa proposta no curso é trazer esse tipo de questão para você ficar acostumado, fazer elas de uma forma muito mais rápida, e o tempo vai ser uma das vantagens que você vai ter em cima dos seus concorrentes. E a gente está aqui para te passar isso. Então, pode parecer chato à primeira vista, uma questão grande desse jeito, mas vai estar te treinando para fazer o Enem num tempo bom e ter uma vantagem para fazer com muito mais tranquilidade a prova e sair por cima dos outros que não têm esse diferencial. Bom, vamos agora para as questões para os itens dessa questão. A.
Quando inalado, o gás reage com a água dos pulmões, produzindo a liberação de ácido clorídrico, mesmo composto do suco gástrico, dentro dos pulmões. Na prática, isso promove a destruição de tecidos internos e a morte por asfixia entre 3 e 5 minutos. B. Como a intente não previr a sua utilização, não se preparou inicialmente para o uso das máscaras. A solução inicial para mitigar seus efeitos devastadores, surgindo nos campos de batalha, foi cobrir os olhos com óculos protetores e embalsamar o rosto dos soldados com panos embebidos em urina. C. Como os cães demonstraram maior resistência ao gás que os humanos, passaram a ser utilizados mais intensamente nas frentes de batalha e no resgate aos asfixiados. D. Ironicamente, o gás mostarda, essa fórmula que está aí, C4H8Cl2S, ao mesmo tempo que provoca câncer, também pode ser usado para ajudar a curá-lo, a partir de pequenas modificações em sua fórmula. E, mesmo proibido pelas convenções de Haia, os gases tóxicos continuaram sendo utilizados nos confrontos do século XX. Então, vamos agora analisar item por item. Talvez você já tenha o seu palpite, mas eu vou te mostrar agora outro diferencial do nosso curso. Quando você entrar na nossa plataforma e estiver resolvendo a nossa lista de exercícios, cada questão que você resolver, quando você marcar um item, se estiver errado, vai aparecer um comentário para você dizendo por que aquele item está errado. E quando você acertar a questão, vai aparecer o comentário de todos os itens, dizendo por que você acertou a que está certa e por que as outras estão erradas. Isso é para que você não fique dúvida em por que uma alternativa está errada e a outra não. Vai te ajudar a aprender muito mais do que só resolver, vai diminuir a chance de você acertar por chute. Se você acertou por chute, mesmo assim você vai aprender se você ler os nossos comentários. Então, de todo jeito, você sai beneficiado com isso que a gente oferece para vocês. Então eu trouxe aqui como seria se você estivesse na nossa plataforma e o comentário que apareceria para cada item. Então vamos analisar item por item aí. O item A fala que quando o gás é inalado, ele vai reagir com a água dos pulmões e vai formar o ácido clorídrico, e isso vai destruir os tecidos. E isso está corretíssimo, porque quando ele chega nos pulmões, o cloro vai entrar em contato com a água que tem no próprio pulmão e no ar, e ele vai realizar a seguinte reação química: duas moléculas de Cl2 do gás vão reagir com 2 moléculas de água e vão formar 4 moléculas do ácido clorídrico e mais uma molécula de oxigênio. Ou seja, vai ter essa formação que a questão menciona acerca do ácido clorídrico. E essa destruição da parede dos pulmões ela é tão agressiva que o indivíduo ele morre de uma forma muito dolorosa e com graves queimaduras e uma asfixia muito intensa. Por isso esse item está correto e não era esse item que tinha que ser marcado. Vamos para o próximo item. O próximo item fala que eles não previram que o gás ia ser utilizado e por isso não estavam preparados para o uso das máscaras. E que a solução inicial foi cobrir os olhos com óculos protetores e também embalsamar o rosto dos soldados com panos embebidos em urina. E o que diz nessa questão está certo. A amônia que está presente na urina, ela reagia com esse gás e mitigava os efeitos do gás. Foi o único modo que eles tinham de controlar os efeitos do gás antes da chegada das máscaras. Quando as máscaras chegaram, elas usavam um método de purificação, de separação de misturas, que é conhecido como adsorção. Inclusive, é um tema que vai ser comentado logo na primeira aula do nosso curso. Então, se você ficou um pouco curioso sobre o que é adsorção, nunca tinha ouvido falar nessa palavra, se inscreva no nosso curso e assista a nossa primeira aula. Tenho certeza que você vai gostar muito. Então, bora para o próximo item. C. C é o item que você tinha que marcar, porque ele está errado. Ele fala que os cães demonstraram maior resistência, mas na verdade, qualquer ser vivo que tenha respiração pulmonar, ele é afetado da mesma forma que o homem. Então, a solução foi aplicada tanto em seres humanos como em animais, como os próprios cavalos que estavam presentes. Além disso, os pássaros, camundongos e outros animais, eles eram até utilizados como indicador para os exércitos combatentes para ver a qualidade do ar. Se eles estavam vivos, esses animais, então o ar estava bom. Se eles morriam, é porque o ar estava contaminado. Trouxe aqui eu tenho algumas imagens para mostrar isso. Aqui a gente vê cachorros com máscara de gás, assim como seres humanos também com máscara de gás. Então todo ser vivo que tem respiração pulmonar é afetado pela ação desse gás. Portanto, essa é a alternativa errada. Mas vamos ver as próximas e entender por que elas não eram as que você deveria marcar.
Isso aqui fala que o gás mostarda, que pode causar câncer, também pode ser usado para combater o câncer, que é uma coisa bem curiosa, mas é verdade. Eles descobriram, pouco tempo depois que o gás mostarda foi usado como arma química, que ele tinha ação nos glóbulos brancos. E que um gás mostarda nitrogenado, em que o S da fórmula é trocado por um N, um nitrogênio, ou seja, troca o enxofre pelo nitrogênio, eles reduziam o crescimento de tumores, principalmente de medula óssea. E com isso, com base nisso, foi desenvolvido o primeiro quimioterápico que se tem relato, que é a mecloretamina. Então, essa alternativa estava certa, por isso não deveria ser marcada. E por último, a alternativa E. Mesmo proibido pelas convenções de Haia, os gases tóxicos continuaram sendo utilizados nos confrontos do século XX. Bom, isso está corretíssimo. Temos vários exemplos, como a invasão da Etiópia pelos italianos em 1933, o próprio Holocausto, e é até curioso porque Hitler, que na época da Primeira Guerra era desconhecido, ele foi vítima de um gás tóxico, inclusive causou um quadro de cegueira nele, que foi revertido. E ele usou isso nos judeus, ele usou gases tóxicos no Holocausto dos judeus. Outro exemplo que a gente tem é a invasão do Afeganistão, em 1979, e o massacre dos curdos durante o confronto entre Irã e Iraque. Então, mesmo com essas convenções, o gás continuou sendo utilizado em guerras. Bom, é isso. A alternativa correta então era C. Vamos agora para a próxima questão. Bom, só comentando um pouco então geral da questão anterior, foi uma questão bem interessante, né? Espero que vocês tenham gostado, que correlacionou história com biologia, então é uma coisa que a gente aposta muito que vai aparecer no Enem, essa interação entre matérias, porque é uma prova que gosta bastante de inovar, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima questão. Em abril de 1912, o navio Titanic naufraga ao colidir com um iceberg. Um iceberg é uma imensa pedra de gelo que fica suspensa na água. Isso porque A água do mar, por ser salgada, permite que o gelo boie. B. Os icebergs são ocos por dentro, por isso flutuam. C. A presença de sais da água do mar no iceberg fazem com que ele fique menos denso e flutue. D. O gelo é menos denso que a água, embora seja sólido, e a água líquida. E. Embora sejam sólidos e por isso mais compactos, os icebergs são sustentados por correntes de água. E aí, já sabe qual a alternativa certa? Bom, vamos ver agora quais seriam os comentários que estariam na nossa plataforma. Alternativa A. Fala que a água do mar, por ser salgada, permite que o gelo boie. Mas, essa alternativa pode parecer até um pouco convincente, mas a verdade é que o gelo também boia na água doce. E trouxe um exemplo claro aqui, que é um copo de água com gelo. Se você colocar gelo num copo de água, você vai ver o gelo boiando. Então não é essa alternativa que responde o que o item está perguntando. Vamos para a próxima. B. Os icebergs são ocos por dentro, por isso flutuam. Bom, até faria sentido. Quando um corpo, um objeto, ele é oco, isso vai diminuir a densidade dele. Isso é visto com bem mais detalhes na física. E se ele é menos denso, ele flutua. E existem icebergs que são ocos, beleza. Mas mesmo um iceberg maciço, que não é oco, ele também vai boiar. Então isso não responde o que a questão está perguntando. C. A presença de sais da água do mar no iceberg fazem com que ele fique menos denso e flutue. Bom, pode deixar até alguém meio confuso, seria mais uma pegadinha. Mas os icebergs eles são feitos de água doce e não de água salgada, porque os sais muito presentes na água do mar dificultam o congelamento dessa água. Então o iceberg é feito de água doce. E a gente viu também ali, comentando o item A, que o gelo também boia na água. O gelo de água doce mesmo, que você faz em casa. Alternativa D agora. O gelo é menos denso que a água, embora seja sólido e a água líquida. É justamente isso, essa é a alternativa certa, e que explica por que o gelo boia. É justamente porque o iceberg, o gelo, ele é menos denso que a água. Mas isso é uma coisa difícil de engolir, isso pode deixar com o pé atrás quando você está fazendo vestibular, de marcar essa alternativa. Porque a gente sempre tem em mente que o sólido ele é mais denso, mais compacto que o líquido. Então faria mais sentido o gelo afundar na água, porque ele é sólido, as moléculas estão mais juntas. Foi isso que a gente aprendeu. Só que a água, ela tem uma particularidade dela. O gelo ele se torna mais organizado por estar sólido. E aí, as moléculas de água, que faziam várias pontes de hidrogênio e trocavam toda hora, e com isso elas
ocupavam menos espaço, elas começam a fazer apenas 4 ligações de hidrogênio e adquirir essa estrutura organizada. E com isso aparece muito espaço vazio entre as moléculas de água. A gente pode ver aqui, mais espaço vazio, e isso diminui a densidade do gelo, e por isso ele vai acabar flutuando na água. Bom, último item, só para a gente ver porque está errado. Embora sejam sólidos e por isso mais compactos, os icebergs são sustentados por correntes de água. Tá errado, né? A gente acabou de ver que o iceberg ele não é mais compacto, ele é menos denso, menos compacto que a água. E além disso, as correntes de água elas são mais profundas, e os icebergs que estão mais na superfície, eles não são tão afetados assim por esse efeito das correntes de água, que não seria suficiente para manter eles flutuando. Bom, essas foram as 2 questões que a gente separou para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Elas foram elaboradas por mim mesmo, tentando prever o que pode aparecer no Enem, uma forma de mostrar para vocês que a gente está interessado e que a gente dedica o nosso tempo em elaborar essas listas, para mostrar para vocês que é uma lista de qualidade. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês sigam a nossa página lá no Facebook, se cadastrem no nosso site e conheçam mais o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e vejo vocês na nossa primeira aula do curso Expert de Química. Valeu, gente!